Oi pessoal, esse é um pequeno tutorial sobre o uso do Paint. A gente vai começar, essa é uma versão do Windows 10 que eu uso. Eu vou digitar um nome e ele já me dá a opção. O Paint é um programa antigo do Windows que ele está em fase de encerramento. Então a gente já tem o Paint 3D, que a gente vai ver daqui a pouco, e o Paint é o programa de edição de imagens mais básico. Ele não trabalha com camadas, como Photoshop, por exemplo, dificultando algumas edições que exigem as camadas para você não deletar partes do cenário. Bom, vamos deixar o Photoshop de lado, vou falar um pouco de PaintNet mais para frente, e aí a gente fala desse assunto. Vou fazer um desenho. Vou começar limitando um chão. Eu não posso deixar furinho na imagem, senão quando eu usar o balde vai espalhar. E vou fazer um desenho básico, eu não sou desenhista, então eu vou fazer um desenho bem básico, daqueles desenhos tradicionais que criança faz, tá? Eu tirei a linha de contorno, mas muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com as crianças, a linha de contorno facilita, porque a gente não perde o desenho quando a gente aplica uma cor com o balde, tá bom? Então é interessante deixar a linha de contorno. Eu fiz aqui a minha base, mas eu não expliquei os itens básicos aqui do Paint. Então, item básico, menu principal, você pode abrir um novo arquivo, abrir um desenho que já esteja salvo, salvar ou salvar com essas extensões, com esses tipos de arquivo, imprimir, obter do scanner enviar para e-mail, definir o que você desenhar como área de fundo do seu computador, ver as propriedades e sair. Aqui em cima você tem um atalho para salvar, para voltar, desfazer ou refazer. Aqui a gente tem a área de cópia, área de transferência. Na área de imagem a gente tem as opções de seleção. E depois a gente começa com as ferramentas de desenho. Além das ferramentas de desenho, a gente tem as formas e a gente tem a área de cores. E aqui é um adicional que aqui no Windows 10 já aparece, de editar com Paint 3D. Bom, então vamos seguir. Eu vou colocar nesse desenho mais algumas coisas, mais alguns itens. Então eu vou, por exemplo, utilizar uma seta para construir uma casa. Então é uma forma, eu vou usar mais uma reta e é um processo básico que a criança consegue fazer. Não necessariamente vai conseguir de cara, às vezes precisa que você desenhe no projetor ou faça para ela primeiro, para ela ver como é que é, mas depois você já deixa livre e a criança consegue realizar sozinha. É claro que você vai dar autonomia para que ela faça da melhor maneira que ela conseguir, né? Pode ser que não saia perfeitamente, exatamente o que você pensou, mas é preciso deixar a criança experimentar. Então desenhei lá minha casinha, vou desenhar um sol bem básico. Posso também tirar a linha, que no caso do sol vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. Posso usar linhas para fazer o efeito de brilho. Enfim, posso usar uma linha mais fina para enriquecer o desenho. Como eu disse, eu não sou desenhista, então meu desenho é bem básico. Se eu quiser acrescentar um personagem aqui, eu posso abrir a internet e aí eu vou pesquisar um elemento que eu queira acrescentar. Já fiz um teste antes de começar, então vou botar aqui menina na praia, porque eu já sei qual o desenho que eu quero pegar e o teste eu fiz um pouco diferente.
que eu usei no atalho. Aí, ó, já tenho essa bonequinha, vou salvar, botão direito, salvar imagem como, já salvei aqui, não vou salvar de novo. E para eu abrir direto pelo Paint, eu não consigo abrir nessa instância do Paint e colocar aqui. Eu preciso abrir como arquivo, então eu vou abrir o meu explorador de arquivos, vou onde eu salvei em downloads, tá aqui a bonequinha, e vou abrir com editar. Vai abrir uma segunda instância do Paint. Nessa instância eu vou pedir para selecionar a seleção transparente, selecionar tudo, copiar. A minha outra instância está aqui embaixo, eu vou abrir e vou usar o colar. Nesse caso, o transparente não entrou direto, então eu entro de novo e coloco seleção transparente para sair o fundo branco. Vou dimensionar a minha imagem nos quadradinhos brancos para que essa boneca fique proporcional ao desenho. Vou deixar ela um pouco desproporcional, porque eu fiz a casa um pouco pequena demais. Razoável. E aí, feito esses elementos básicos, para eu desenhar uma forma, eu mostrei mais ou menos na seta, mas não falei assim detalhado. Eu vou pegar aqui o coração e vou fazer, ó, cliquei, segurei o dedo, tracei o coração, soltei, escolho a cor. Posso escolher a cor primeiro, não vai fazer diferença, tá? Então a gente tem essas opções para o desenho. Eu posso escolher, quando eu for traçar, o contorno, como vai ser o tipo de contorno. Por exemplo, se for a óleo, ele não fica uma linha tão reta. Vou desfazer aqui. Se for o spray, esse não tem spray não, perdão. Se for o giz de cera, ele fica mais borradinho, e assim vai. Então eu tenho aqui a opção, e eu tenho a opção de preenchimento, que também da mesma forma vai alterar um pouquinho. Se eu marcar um preenchimento para a forma, ele aplica um efeito. Vou desfazer aqui. Os pincéis é que eu tenho o spray, eu tenho canetinha, e, enfim, eu tenho outros ponteiros que me dão formas diferentes de desenho. Eu posso também colocar, por exemplo, selecionar essa menina, olha que a mão dela que está levantada é a mão direita. Eu posso girar, de inverter horizontalmente, ela vira para o outro lado. Ou rodar, ou inverter verticalmente, colocar de cabeça para baixo. Vou desfazer aqui. Também posso selecionar uma parte e usar o cortar. E aí ele me abre esse pedaço só do arquivo e eu perco o restante da imagem. Então, para eu usar o cortar só quando eu só quero ficar. Por exemplo, eu abro essa imagem aqui e eu só quero pegar uma parte da menina. Aí eu posso usar o selecionar aquela parte que eu quero, só quero essa parte, e uso o cortar, e aí eu só fico com esse trecho. Aí vale a pena usar o cortar. Vou fechar esse aqui. Bom, aí eu fiz esse desenho e quero salvar. Eu vou em arquivo, salvar como. Tem as opções de imagens. O bitmap é um tipo de arquivo padrão do Paint, porém para a internet os melhores são o JPEG e o GIF, e para uso no PowerPoint, por exemplo, quando a gente precisa editar fundo, é melhor usar o PNG. Eu vou salvar como PNG. Eu não dei o nome, vou salvar de novo, vou botar um nome aqui, em vez de sem título, eu vou botar
pente. E aí vamos ver um pouquinho das opções do pente 3D. Antes disso só, eu não falei o que é a cor 1 e o que é a cor 2. A cor 1 é a cor principal. A cor 2 é a cor da borracha. Então, quando eu clico na cor 2 e eu escolho uma cor para ela, eu posso apagar o que está com aquela cor. Então eu venho aqui, ó, e já apago com a cor do fundo, que me poupa trabalho. Eu posso aumentar minha borracha aqui e eu posso aumentar um pouco mais, segurando a tecla Ctrl no teclado, com mais o sinal de mais do teclado. E aí eu consigo aumentar um pouco mais a minha tela, a minha borracha, perdão. Em geral a borracha fica branca, mas se eu quiser apagar, esse raio está muito comprido, eu posso apagar uma borracha da cor do céu, tá? Então também posso, algumas vezes os meus alunos preferem desenhar com a borracha do que desenhar com o pincel. Então tem criança que faz o processo contrário, usa a cor 2 para colorir. Não é muito incomum não, tá? Então a gente viu aqui, ó, os tipos de pincéis, a gente viu os tipos de contorno e de preenchimento das formas, o tamanho, a cor 1 que é a cor principal, a cor 2 que é a cor da borracha. Também posso editar uma cor, se não tiver a cor que eu quero aqui, eu posso escolher uma cor, vou escolher essa aqui, vou dar o OK e vou usar o baldinho para tentar pintar o vestido da menina, olha lá. Tá? Então se não tiver a cor que eu quiser, eu posso editar a cor e escolher a cor que eu quiser. Posso selecionar manualmente, posso usar as amostras para me ajudar. Fiz isso, salvei e eu quero agora aproveitar para mostrar o Paint 3D, que é a versão mais atual do Paint, que está substituindo, acredito que em algum tempo não tenha mais o Paint no Windows como arquivo nativo e seja só o Paint 3D. Então a gente vai clicar para ver como é que ele é. Ele tem mais recursos, mas não é tão diferente assim. Ó, eu lá no outro deixei essa parte aqui sobrando, então eu vou dar uma selecionada e vou usar o cortar para tirar aquele branco que ficou ali embaixo, ok? Aqui a aparência é diferente, mas as ferramentas são parecidas, não tem muito mistério não. Lá em cima a gente tem os pincéis, quando a gente abre eles aparecem aqui, cada pincel tem uma ponteira diferente e aí você pode dar efeitos diferentes na sua pintura. Para desfazer, posso usar o desfazer igual eu usei lá no Paint, não é muito diferente. Aqui o bom é que eu faço a espessura aqui com mais facilidade e eu posso trabalhar com opacidade, que isso não tem no Paint. Então eu posso trabalhar com quanto menos opacidade, mais transparente a linha. Então eu posso pegar, desenhar uma linha por cima e aumentar essa transparência dessa linha, que não fica uma linha opaca, fica uma linha transparente. Então eu posso fazer elementos por cima de outros usando transparência. Também posso alternar, aqui a gente já viu que tem o selecionar, o recortar e a seleção mágica, que é uma seleção por partes. Você pode selecionar o que você quer e vai ficar com aquela parte do desenho. Ok? Quando eu acabar, vou clicar em avançar. Ele limitou aqui uma área. Vou clicar no concluído. Posso clicar em remover se eu quiser. E aí ele tirou essa área para eu poder mexer com ela. Nesse caso, eu posso, por exemplo, chegar mais para cá, chegar mais para lá, só que vai me dar mais trabalho de mexer no desenho, então não vou mexer não. Posso também, ó, alterar um pouco a disposição do ângulo, tá? E aí eu consigo ir mexendo com a imagem.
Quando eu trabalho com formas 2D, são as formas que eu trabalhei já anteriormente, mas eu posso usar as formas 3D, que aí ele já vai trabalhar com uma imagem 3D mesmo, esférica, ou cúbica, e aí você tem as edições de posição, né? E tem alguns modelos que você pode usar também, né? De personagens e tal, tá? Isso é um enriquecimento interessante. Em adesivos, você também tem aqui alguns adesivos que você pode incluir e pode brincar com esses adesivos no trabalho. Em texto, eu não mostrei o texto lá no pente comum, mas funciona basicamente da mesma maneira. A única coisa é que aqui você pode botar um texto comum e um texto com efeito 3D. No caso do texto comum, vou escrever casa, cliquei fora, tenho lá o meu texto inserido no texto, no desenho, perdão. Posso aplicar alguns efeitos de iluminação, por exemplo. Posso aplicar, no caso da tela, tem a ver com a disponibilidade da tela, eu posso inverter. E na biblioteca eu posso acionar uma série de desenhos que eu posso usar para completar essa imagem. Então, deixa eu ver aqui, vou usar essezinho de férias, vamos ver se tem uma coisa legal. Deixo ele atualizar. Vou pegar aqui esse tem bola, que a bola a gente pode usar. Diminuir aqui, coloquei a bola. Posso mover, selecionar, aumentar. E vou escolher mais um elemento. Vamos ver se aqui tem uma coisa legal. Acho que sim. Um tempinho para carregar. E aí, ó, ele inseriu aquele elemento todo. Eu posso ampliar para compor a minha imagem. Aí o bom do Paint 3D é que os elementos eles continuam ativos. No Paint, quando você tira a seleção, fica tudo no mesmo desenho. Então, se você tira algum elemento, você atrapalha, você estraga o seu trabalho todo. Aqui você consegue jogar fora um elemento que você colocou e que depois se arrependeu. Então, eu estou tirando tudo que eu não quero na minha imagem. O meu texto aqui também ficou torto. O texto ficou incorporado, né? Não consigo mais mexer nele. Aqui também, porque foram coisas que eu já tinha anexado antes. Então, esses eu não consigo mais mexer. Vou dar um corte para tentar melhorar essa parte que eu usei mal, né?
para tampar a parte que eu ocultei. E por fim eu posso salvar também, aqui no menu, salvar como, posso salvar como imagem, posso salvar como modelo 3D, posso salvar como vídeo. Eu vou salvar como imagem. Ele tem as mesmas opções, só que ele acrescenta o MP4 e o vídeo que eu posso animar. Então eu vou salvar como PNG, mas eu vou o legal é que ele dá esse efeito, né, 3D que no Paint não tem de jeito nenhum. Ok. E aí a gente tem a imagem final. Ok? Tem lá o nome, o teste. Tá lá salvo o meu trabalho. É isso, a gente viu assim ferramentas básicas. E vocês podem pensar como vocês poderiam usar o Paint ou o Paint 3D para fazer uma atividade de conteúdo básico, de ciências ou de estudos sociais, ou uma produção de texto que poderia começar com uma imagem, um desenho. Então vocês podem pensar em várias atividades que vocês podem propor para os alunos desenharem nesses programas, ok?